E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos continuar o nosso estudo sobre o livro de Apocalipse. Falaremos do capítulo 2, a carta às 7 igrejas. Antes, porém, eu quero pedir a você, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva no canal, ative o sininho para notificação, deixe o seu like, deixe o seu comentário e me ajude a espalhar essa mensagem para o maior número de pessoas. Nosso intuito é falarmos de Jesus através da internet. Isto colocado, bora pro vídeo. Estudarmos as 7 cartas às igrejas do Apocalipse é um dos estudos mais apaixonantes que nós encontramos nesse livro. Olharmos para esse momento histórico da igreja é olharmos também para o momento histórico que nós estamos vivendo. Como disse no vídeo anterior, essas cartas não foram escritas apenas para aquelas igrejas naquele momento, mas também se aplicam diretamente à nossa história como igreja nesse tempo. Algumas coisas importantes que nós precisamos ver nessas cartas é prestar atenção em cada detalhe delas. Em todas elas, Jesus está mandando uma carta diretamente para aquelas igrejas e também a nós profeticamente, e sempre quando ele aponta um problema que está acontecendo numa daquelas igrejas, ele também se revela como a solução, a resposta para aquele problema. E você vai perceber em todos os momentos nas cartas que Jesus vai apontar os erros, mas antes vai falar dos acertos de cada igreja. Em algumas ele vai falar sobre o juízo, em outra, como é o caso especial de Esmirna, ele não fala de juízo, e em todas elas ele vai falar de uma recompensa por conta da fidelidade de cada uma delas. Então, basicamente, são as estruturas que nós vamos encontrar em todas as cartas deste capítulo 2. Possivelmente vamos ter que fazer esse capítulo 2 em mais de um vídeo. Então, hoje nós vamos começar com a primeira carta à igreja de Éfeso. Primeiramente, é importante nós localizarmos onde era a igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso, nesse momento histórico, estava localizada na antiga cidade de Éfeso, que ficava na costa oeste da Ásia Menor, onde hoje é a Turquia. Éfeso era uma cidade importante na época romana, conhecida por seu porto movimentado e pelo templo a Ártemis, ou também Diana, uma das 7 maravilhas do mundo antigo. A igreja de Éfeso foi uma das primeiras comunidades cristãs, uma das 7 igrejas mencionadas no livro do Apocalipse. O apóstolo Paulo passou cerca de 3 anos em Éfeso pregando e estabelecendo igreja local. Mais tarde o apóstolo João também pastoreou aquela igreja. Inclusive diz a história e a tradição que ele levou a mãe de Jesus, Maria, para congregar nessa igreja no tempo em que ele foi pastor. Ou seja, a igreja de Éfeso estava numa região ou numa cidade cosmopolita, absolutamente avançada para a época, uma das cidades mais importantes do Império Romano naquele momento. Uma cidade estratégica, onde havia conexões tanto por Oriente como por Ocidente. Este é um dos motivos que os historiadores dizem que Paulo escolheu aquele lugar para estabelecer uma igreja local. Essa igreja de Éfeso também é importante nós citarmos, nós temos nas escrituras o livro de Efésios, ou seja, uma carta que o apóstolo Paulo mandou diretamente para estes, a igreja em Éfeso. E é uma carta que fala muito sobre batalha espiritual, sobre posição em Cristo. Fica fácil de entendermos o porquê dessa carta quando nós observamos como era a cidade. Como acabei de dizer a vocês, o templo de Ártemis ou de Diana, ou seja, um lugar de adoração a deuses estranhos, estava estabelecido naquele lugar. Ainda diz a história que era um lugar absolutamente pesado espiritualmente. E somente a luz de Jesus poderia trazer transformação e salvação àquelas pessoas naquele lugar. E só mais um detalhe sobre a igreja de Éfeso, diz a tradição que Maria, mãe de Jesus, que congregou nessa igreja quando João, o discípulo amado, foi pastor ali, o mesmo que recebeu a revelação do Apocalipse, a tradição e a história diz que Maria morreu perto daquela região porque ela morou nos últimos dias da sua vida perto de Éfeso. Tendo colocado essas questões históricas, vamos especificamente o que a carta à igreja de Éfeso diz. Apocalipse capítulo 2, a partir do verso 1, diz o seguinte: escreve ao anjo da igreja de Éfeso. Isso diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Conheço as suas obras e o seu trabalho e a sua paciência, e que não pode suportar os maus. E puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu os achastes mentirosos. E sofrestes, e tem paciência, e trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e pratica as primeiras obras. Porque senão brevemente virei a ti e tirarei do seu lugar o seu castiçal, e se não te arrependeres, tens, porém, ao seu favor que odeie as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Essa foi a carta à igreja de Éfeso. Eu fico pensando, o que Deus falaria se mandasse uma carta para mim ou para você hoje? Ou se mandasse uma carta para a igreja em que você congrega, que você participa, a sua comunidade de fé? Precisamos fazer essa aplicação e olharmos para a nossa vida, olharmos para aquilo que nós estamos vivendo e tentarmos entender a vontade de Deus em tudo isso. Então vamos olhar para alguns detalhes dessa carta.
Primeiro ponto importante aqui é vermos que Jesus sustenta, conserva os seus líderes. Quando essas cartas falam das 7 estrelas, estão falando dos pastores daquelas igrejas naquele momento. E os 7 castiçais estão falando diretamente da igreja. Então quando Jesus diz que ele habita, ele anda no meio dos 7 castiçais, quer dizer que Jesus está no meio da sua igreja. Ele anda no meio, ele anda junto. Para ainda alimentar essa verdade das escrituras, o verso 2 diz que Jesus conhece. Ele fala, eu conheço as suas obras. Algumas traduções dizem, eu conheço o que vocês fazem. Ou o que você faz. E ali Jesus começa a dar uma lista de coisas boas, pelo menos aos olhos humanos. Daqui a pouco você vai entender melhor o que eu estou querendo dizer. Jesus diz, eu tenho ciência, eu conheço do seu trabalho, da sua paciência, da sua perseverança. Vocês não toleram, não suportam os maus. Vocês põem à prova aqueles que dizem ser apóstolos e não são. Ou seja, vocês têm discernimento. Vocês têm disposição, têm paciência, têm perseverança. Vocês sofrem por conta do evangelho. Veja, lembra que era uma cidade absolutamente complicada. A batalha e a guerra espiritual, o peso espiritual daquele momento naquela cidade era terrível. Adoração a entidades, adoração a demônios naquele lugar era presente a todo momento. Os cristãos eram perseguidos de fato, perseguidos para morrerem, não apenas uma perseguição que muitas vezes nós pensamos hoje. Jesus está ali elogiando aquela igreja, dizendo, vocês sofreram pelo meu nome, vocês não se cansaram nem em meio à tribulação. Todos os requisitos, humanamente falando, que são aprováveis e maravilhosos, essa igreja possuía. Mas aí Jesus vem no verso 4 e libera uma palavra confrontadora. Ainda no verso 6, Jesus diz àquela igreja que ele está de acordo com a posição dela contra os nicolaítas. Os nicolaítas eram um grupo herege que diziam que o que mais importa são as questões espirituais. Era mais ou menos assim, você poderia frequentar o templo de Diana, viver da maneira que você quisesse, nas orgias, oferecendo o seu corpo a esse tipo de situação, porque o que interessava é o seu espírito. E a igreja de Éfeso lutava contra esse engano. Mas mesmo em meio a todas essas qualidades, todas essas características que talvez toda a igreja buscaria ter hoje, Jesus diz a ela, tenho, porém, contra ti uma coisa, vocês abandonaram o primeiro amor. Algumas lições nós precisamos tirar dessa realidade. Fica muito claro que o ativismo da igreja de Éfeso nunca foi algo que tocou o coração de Deus. Não que estava errado a sua perseverança, o seu trabalho, o seu labor, o seu empenho, o seu discernimento, o não passar o pano àquelas questões de pecado na igreja, o mesmo sendo perseverante em todo sofrimento. Não, nada disso estava errado. Mas o problema era a raiz da onde estava saindo a motivação para essas coisas. Segundo Jesus, há muito eles tinham abandonado o primeiro amor e estavam apenas fazendo coisas, ou no automático, ou por recompensas humanas. É aquele tipo de evangelho que muitas vezes nós vemos hoje. Eu vou à igreja, eu vou buscar o Senhor, eu vou ler a Bíblia, eu vou orar, porque eu quero que Deus me abençoe, porque eu quero conquistar aquela bênção, aquele trabalho, aquele serviço, eu quero trocar de carro, eu quero prosperar, quero que o meu casamento seja abençoado, meus filhos sejam abençoados, então eu vou fazer essas coisas para Deus. Ou ainda vou seguir Jesus porque eu não quero ir para o inferno. Ou ainda eu fiz tanta coisa errada na minha vida, eu preciso fazer alguma coisa agora para compensar, alguma coisa certa. Poderia aqui colocar várias situações de pessoas que estão fazendo coisas boas, boas obras, mas sem o coração certo. Fica muito claro que para Jesus o mais importante não são as obras, mas o nosso coração nele, a nossa afeição voltada para ele, a nossa devoção totalmente dele. Não é que nós não devemos nos posicionar como a igreja de Éfeso, mas a correção de Cristo ali foi fazer as coisas sem o coração. Por isso, em primeiro lugar, nós precisamos conhecer a ele, ter um coração cheio de paixão e amor por ele, e desse lugar, sim, vivemos o que a igreja de Éfeso estava fazendo de boas obras. Nunca fazermos sem um coração de afeição por Jesus. E a solução que Jesus deu para aquela igreja foi a seguinte: lembra-te de onde você caiu. Jesus ali estava apelando para as memórias, para a saudade. Sabe aqueles momentos que a igreja já desfrutou da presença dele, no caso a igreja de Éfeso? Ou talvez você, ou talvez eu, momentos em que são memórias marcantes da presença dele nos tocando. Foi isso que Jesus estava falando na igreja de Éfeso. Lembra-te. Tive as suas memórias de onde você caiu, como você estava e como você está hoje. Onde seu coração estava e onde está hoje. E arrependa-te. Ou seja, o chamado arrependimento sempre é um caminho de volta ao Senhor. E ele continua, volte à prática das primeiras coisas. Sabe o que é a prática das primeiras coisas? É aquele lugar onde nós estamos apaixonados por Jesus, independente do que ele faça ou deixe de fazer. Nós não estamos buscando ele para termos coisas, para sermos reconhecidos, para conquistarmos coisas nessa terra. Não, estamos buscando ele porque ele é suficiente. É para este lugar que Jesus estava falando para a igreja de Éfeso retornar. E talvez seja o lugar que o Senhor está chamando eu e você neste dia para voltarmos. E o final ele diz, se você não fizer isso, eu virei e retirarei o candeeiro. Existem dois significados aqui. O primeiro é de fato a igreja, que representava naquele momento o candeeiro. Mas quando nós olhamos também para as escrituras, nós vemos que o candeeiro é um símbolo do Espírito Santo. E a Bíblia diz que nós não devemos apagar, entristecer o Espírito Santo. Ou seja, podemos estar fazendo muitas coisas para Deus, mas sem Ele. Podemos estar com várias atividades, mas sem intimidade. Como disse no início, a recompensa no final desta carta à igreja de Éfeso foi a seguinte:
Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei de comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Veja, mais uma vez, um convite à intimidade, porque a árvore da vida, representada nas Escrituras, fala da presença de Deus. A árvore da vida fala do relacionamento pessoal com Cristo. Fecho esse vídeo dizendo a você, a igreja de Éfeso era uma igreja modelo, talvez, para os nossos dias, mas ela foi repreendida porque abandonou o primeiro amor. Como está o seu coração? Estamos vivendo com o coração apaixonado e aquilo que estamos fazendo deriva de um coração cheio de afeições por Jesus ou é apenas mecânico? Apenas algo que estamos fazendo para termos retribuições, bênçãos, conquistas, passageiras desse mundo. Espero que lendo essa carta à igreja de Éfeso possamos olhar para a nossa vida, pesarmos o nosso coração e deixarmos o Espírito Santo nos ministrar. E se precisarmos voltar ao lugar da intimidade profunda, que esse seja o caminho. Que Deus te abençoe, que esse estudo de Apocalipse possa estar sendo bênção para você. Compartilhe com outras pessoas, me siga no canal e vamos continuar falando de Cristo através da internet. Um grande abraço e Maranata!